E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moreira e este é o canal sobre o ambiente digital, trazendo os problemas da vida real com soluções realizadas com ferramentas do universo digital. Hoje eu estou muito empolgado porque a gente vai fazer uma outra consultoria utilizando um outro processo de inteligência artificial. Mas antes, a gente precisa definir algumas coisas antes de iniciarmos todo aquele processo de realizarmos o modelo e construção no Excel. Depois a gente vai matematizar este modelo para que você entenda e depois a gente leva então para o processamento de dados com o próprio Python. Mas antes a gente precisa então entender aquilo que é feito neste universo. Essa é uma consultoria que me deixa muito empolgado, porque ela se iniciou de uma forma bastante interessante. Nós estávamos numa dinâmica, apresentando uma dinâmica que eu não sei ainda como que eu farei para apresentar essa dinâmica para vocês. E o superintendente dessa instituição financeira, uma grande instituição financeira que concede empréstimos ou não para empresas, ele olhou a dinâmica e ele, apaixonado por mágica, entendeu ser uma mágica. E eu vou te afirmar, não tem truque. Essa dinâmica que nós fizemos, a gente utiliza sim de vários e vários procedimentos matemáticos, a gente combina todas essas peças e a gente tem uma simulação de um computador fazendo análise com alguns dados que a gente coloca para a pessoa. Eu estou ainda bolando como é que a gente fará isso. Mas nesse vídeo de hoje, então, a gente vai definir o que será o início dessa consultoria. E antes da gente definir, então, eu gostaria de apresentar para vocês qual foi o problema. Esta empresa, ela tinha um processo bastante manual, bastante, vamos dizer assim, robusto, mas que tomava muito tempo. E isso, então, para eles, era dito como uma falta de oportunidade de conceder novos empréstimos e aumentar, então, dessa forma, os rendimentos da própria instituição financeira. E eles chamaram, então, uma empresa que seguiu exatamente o que eles pediram. Tá? Então, eles definiram o processo junto com essa empresa. Essa empresa fez a utilização de um algoritmo genético, que a gente vai ver lá para frente, e tudo estava funcionando muito bem. Em algum momento, vocês verão, e a gente já mostrou isso lá atrás, veja os vídeos anteriores, você verá que em algum momento, para alguns casos, ele contém erros com uma área, que seria uma área, então, de indefinição, eu vou chamar assim. É uma área meio perturbada. E ninguém tratou esta área perturbada como um erro ou como uma possibilidade de erro. E aí, infelizmente, a empresa começou a ter problemas. Então o resultado que era para ser melhor passou a ser pior. E por que isso? Porque o processo que se definiu não foi seguido. O processo que a empresa utiliza até os dias de hoje era um. Com a inteligência artificial, passou a ser outro. E alguns cuidados deixaram de acontecer. E aí a inteligência artificial passou a ser o tomador de decisão. E aí, problema. Mas eu não quero falar de problemas, tá? Eu quero definir então como é que a gente faz esse tipo de coisa. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é sobre os dados. Então, sem dados, nós não temos um modelo, nós não temos como fazer esse tipo de coisa. E essa empresa, ela dispõe de uma infinidade de dados. E o que são esses dados, tá, pessoal? São características que a empresa, essa empresa que faz a concessão de empréstimos, julga importantes. Então você tem lá diversas características e a gente poderia
listar essas características aqui, tá? Então, se a gente fosse considerar como sendo uma planilha Excel, eu poderia dizer, tá, de maneira bastante simplista, que essas características seriam, então, as colunas dessa planilha Excel. E aqui a gente poderia dizer que essa empresa considera número de funcionários importante. E ela poderia dizer que há quanto tempo a empresa existe, né? Qual é o ativo circulante, qual o passivo da empresa. E assim, pessoal, eu tenho essa enormidade de características. Então, isso aqui eu poderia chamar de features. E eu tenho, então, essa montanha de características. E eu analiso, então, todas essas características, tá? E eu, então, para a empresa 1, com determinados dados, eu vou chutar aqui, tá 0, 2, não faz sentido algum. 3, essa empresa 1, e aqui então seriam as empresas, tá? Ou lições. Então, empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, seriam as linhas ou as minhas lições. E cada uma dessas linhas, então, me dá um resultado. Tá? E esse resultado, então, é concede ou não concede o empréstimo. Então, se eu concedo o empréstimo, eu digo que é 0. Se eu não concedo o empréstimo, eu digo que é 1. Tá? E aqui vem uma coisa muito importante. Quando eu faço um processo desse tipo e eu já tenho o resultado, eu tenho que levar em consideração o seguinte, que este é um processo chamado, então, de supervisionado. E a gente verá aí para frente, quando fizermos outros tipos de consultoria, e aí você vai se espantar quando a gente fizer um pré-projeto aqui para uma empresa, e depois de curiosidade nós fizemos essa mesma consultoria, tomando dados da aviação global, você verá. O que acontece lá com o A380 quando a gente coloca nessa consultoria num processo não supervisionado. Eu não classifico o meu resultado. E ele então me sugere um tipo de resultado. Nesse caso aqui dessa empresa, não. Ela já tem um banco de dados gigantesco e a gente utiliza então esse banco de dados. Então, lembrando, essas são as features, essas são as lições, e eu então tenho aqui um processo supervisionado porque ele já me classifica o resultado. E vamos lembrar o seguinte, tá? Esta classificação que eu faço, ela poderia ser de qualquer tipo. Ela poderia ser uma categoria numérica ou não. E aí eu tenho um outro tipo de análise que eu poderia fazer. Uma coisa que é importante aqui, e nessa consultoria exatamente, talvez a gente não veja, eu estou pensando ainda se eu vejo ou não isso com vocês, é o seguinte, supondo que aqui eu tenho faturamento, e eu começo a falar em milhões, então aqui, pessoal, eu teria aqui 1 milhão, 2 bilhões, 30 milhões, e eu vejo lá o número de funcionários, 10 funcionários, 55 mil funcionários, 300 funcionários. E aqui outras características, sendo aqui 2, 1, 3, 4, enfim, qualquer outra coisa que eu possa dizer. Tempo de casa, se tem empréstimo, se não tem empréstimo, enfim. Só que você percebe que eu tenho características ou features com dimensionalidade extremamente dispersa. Então, esse aqui na casa dos bilhões e milhões.
Este aqui na casa de milhares e esse não chega a dezenas. Isso poderia trazer problema para o meu modelo e isso aí então se resolve com uma coisa chamada normalização. E a gente verá isso em detalhes, como é que a gente faz esse tipo de processamento, como que a gente faz normalizações. O YouTube, com os dados que a gente tem, a gente usa bastante normalização. Tá? Uma coisa são os views que a gente tem, outra coisa são as impressões que a gente tem, que aí é uma outro tipo de unidade, não é? O CTR, que a gente tem em porcentagem, e geralmente ali são números não passa de 10, 15 ou 20%, e assim vai. E outro a gente tem minutos, não é? Watch time, por exemplo, e uma série de outros dados e características. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso, volto a dizer, mexer com os dados, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Ciência de dados é para que a gente, então, possa criar resultado com esses dados, não simplesmente fazer rodar. Tá? Então, existem diversos tipos de normalização, nós aprenderemos juntos diversos modelos e a gente cria também. Tá? Lembra da consultoria lá que a gente está fazendo? Contrato ou não contrato? Grafologia? Nós criamos lá um tipo específico de normalização. Por quê? Porque eu quis. Tá? E ele está mostrando para mim que é uma forma interessante. É lógico, depois de muitos ajustes, tá? Não tem... você verá que é muito simples, não tem nada, não há nenhuma matemática como cálculo diferencial integral ou qualquer outra coisa, tá bom? E cuidado, pessoal. Uma coisa que eu tenho visto bastante por aí é quando a pessoa começa a pegar esse tipo de consultoria, é que já parte logo para o estudo de correlação. Cuidado quando você fizer isso. Eu vou mostrar para você e vou passar embaixo, vou deixar o link, inclusive, de correlações absurdas. Então, estudo de correlação, sem uma análise de causalidade, qual é a causa daquilo, não serve para nada. E assim a gente também resolve problemas do mundo real, no mundo corporativo, em empresas. Não adianta nada você ter um problema na sua fábrica e você aplicar lá algumas metodologias e dizer e preencher formulários lá como o 8D, o Ishikawa e essas diversas ferramentas que eu sugiro a você caso você trabalhe ou tenha interesse em resolver esse tipo de problema dentro de organizações, simplesmente falando que é falta de treinamento das pessoas. E já vi um monte de relatórios assim. Inclusive, tem algumas empresas que nem aceitam, tá? Então, não adianta você fazer isso. Então, olha aí, estudo de correlação é um estudo sério, mas você tem que estudar, sim, causalidade. Então, um tipo de correlação que é curiosíssimo é: eu passo a vender mais sorvete em Nova York quando a taxa de homicídio cresce. Então, quer dizer, eu tenho uma loja de sorvete, eu vou passar a torcer para que morram mais pessoas assassinadas para o meu negócio dar certo? Pessoal, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Então, isso aqui é o que eu gostaria de deixar claro para você. Então, nós faremos esse tipo de coisa, concede, não concede. E aqui a gente tem, então, um modelinho de planilha Excel só para explicar para você o que é um modelo supervisionado, onde ele já me classifica e ele já me traz o resultado de um banco de dados, as lições e as minhas features. Outra coisa que eu gostaria de citar para você é que a gente é bastante visual. Então presta atenção, pessoal, que às vezes um gráfico pode te mostrar muita coisa. Então, se for, e a gente vai começar fazendo esse tipo de análise, então se eu tenho
pontos que eu preciso classificar num espaço monodimensional, por exemplo, e eu tenho esse espaço monodimensional e eu tenho pontos aqui, e eu quero fazer uma análise e eu quero então classificar esses pontos, nada melhor do que eu plotar e ver como eles estão então sendo analisados e classificados. Nós veremos um caso desse. Então, nós veremos um monodimensional, nós veremos um bidimensional também. Tá? E aí eu tenho aqui pontos. E eu quero então classificar estes dados entre A, B, ou 0 e 1. E o que acontece aqui então quando esse espaço é bidimensional? Veremos outro caso. Se der tempo, tá pessoal? Eu gostaria de apresentar para vocês também um tridimensional. Então a gente vai lá e a gente tem um espaço X, Y e Z. E vocês verão o seguinte, que aqui é curioso, porque nem sempre aquilo que está se demonstrando num plano XY, XZ ou YZ é aquilo que dá o melhor resultado. Então isso aqui vai mostrar muita coisa para a gente. Eu não sei se vai dar tempo de nós fazermos para essa consultoria, mas faremos para as próximas. E a próxima consultoria que virá, então, será de um pré-projeto. E ele é muito curioso porque é o seguinte, ele já serve para uma série de aplicações. Você que tem um marketplace, você que tem o seu negócio na internet, por exemplo, como é que você classifica ou clusteriza ou segmenta o seu negócio? Como é que você indica algo para o seu cliente que está entrando lá no seu marketplace? Como é que você analisa quais os itens que você deveria colocar mais ou menos esforço? Esse pré-projeto é extremamente interessante. É para uma grande indústria multinacional e ele vai fazer lançamento de um produto. E ele quer saber o seguinte, onde é que eu posiciono o meu produto? Pego todos os dados que eu disponho, entrego a você, e eu não sei exatamente como é que isso está segmentado ou clusterizado. Mas eu quero que você, com base nos dados e todos os dados que eu tenho, que você posicione o meu produto diante daquilo que o mercado tem hoje. E aí? É um produto que tende a vender bem? É um produto que pode ter um valor agregado bom? É um produto que eu posso posicioná-lo em determinado cluster, que ele vai ser reconhecido de uma maneira diferente ou não? Sim, porque tudo bem, eu posso lá contratar aquele cara que fala o melhor produto do mercado. Eu posso colocar uma pancada de propaganda em mídias diferentes, mas seu produto não deixa de ser o que ele é. E aqui é um dos erros que a gente comete no YouTube. E olha lá, recado para os gurus da internet. E não precisa de inteligência artificial para isso. Eu tenho lá uma pancada de características, meu canal está indo super bem, mas eu quero elevar meu canal para um outro nível. E eu não faço absolutamente nada diferente. Olha o livrinho lá. Lê lá o livrinho. E o que eu faço é o seguinte, eu falo assim, bom, eu nunca fiz anúncio, eu só conquistei o que eu conquistei de maneira orgânica e eu começo a fazer anúncio. Pessoal, assim que eu faço anúncio, o que acontece com os resultados do meu canal? Diferente. São diferentes. Aí os gurus
Dizem, depois que eu fiz anúncio, meu canal nunca mais voltou a ser o mesmo. Por quê? Porque simplesmente meu canal era X mais um anúncio. Quando eu fiz o anúncio, ele deixou de ser X, pessoal? Não deixou, mas eu elevei ele a um outro patamar. E aí eu deixo de fazer o anúncio, eu quero que ele continue seguindo aquele patamar. Pessoal, seu produto é o que ele é. Eu não preciso de inteligência artificial para fazer isso. Você não elevou o nível de absolutamente nada porque você fez um anúncio. Você contratou lá o cara que fala boa. Você não fez absolutamente nada, você colocou uma propaganda no melhor veículo de comunicação do seu país. Se você contratou a melhor agência do seu país, seu produto é o que ele é. Seu produto deixa de ser o que ele é quando você sim tem um novo produto. Quando você faz alguma coisa diferente no seu produto. Não porque você fez anúncio. Então, gurus, não é que o canal nunca mais voltou a ser o mesmo. É que você elevou ele a um patamar que ele não está. Aí você tira aquilo que era aquele elevador, ele volta para onde ele sempre foi. Então, pelo amor de Deus, não diga que seu produto mudou porque você fez um anúncio. Seu produto é o que ele é. Tá? Então, cuidado. Nossa mente não é boa com números. Eu não fiz nada com o meu produto, ele continua sendo o meu produto. Se eu tenho o produto A, vendo para o mercado, se eu tenho o produto A com um anúncio no mercado, dependendo do anúncio, ele terá outro resultado. Se eu não fizer absolutamente nada com o meu produto, ele continuará sendo o que sempre foi, produto A. E se você está vendendo o produto A porque você fez um monte de gastos aí com mídia, meu amigo, se você deixar de fazer a mídia, ele vai continuar deixando de vender. A gente viu isso aí recentemente. Tá? Então, cuidado. Aí eu elevo o patamar do meu produto sem fazer absolutamente nada. E a gente verá, tá? Eu não sei se eu vou mostrar aqui ou não, o efeito disso na sua mente. Tá? Eu tenho uma dinâmica, outra dinâmica que parece mágica, mas não é mágica. Você não vai acreditar. Quando a gente fala em thumbnail, não é? Qual é o efeito da thumbnail? Você vai ver. Você verá. Não vou adiantar aqui. Mas, pessoal, aí eu já não estou falando mais de inteligência artificial. Estou falando de um efeito de marketing extremamente importante. Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos construir um modelinho. E aí eu tô muito empolgado. Vamos lá, vamos construir, vamos trabalhar e vamos estudar. Tá? Vida que segue. Vamos construir o modelo. Tá bom? Valeu. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, deixa aí pra gente, eu vou responder. Tá bom? Valeu, obrigado, até mais, até o próximo vídeo. Tchau.